Neemias 4:7 diz assim: Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Aí eu vou pular para o versículo 13, a gente vai ler do 13 ao 18. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás da muralha, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura enquanto construía. O que tocava a trombeta estava ao meu lado. Então, a gente vai ler até aqui. Na verdade, o versículo central, que estava na apostila, era o versículo 14, que fala: lembrem-se do Senhor e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres, pela casa de vocês. Então, nesse texto, o povo ele tinha sido levado cativo, estava retornando, e eles viram ali como uma prioridade reconstruir os muros da cidade. A gente hoje, não é comum, a gente viaja de um estado para o outro, de uma cidade para outra. Em cada estado, em cada cidade que vai entrar, a gente não vê um muro cercando, contornando ali aquele lugar. Mas nessa época, o muro ele significava a proteção da cidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que nesse texto, o muro ele simboliza a proteção. Claro que a gente sabe que a proteção, ela vem de Deus. Salmo 127 vai falar no versículo 1, que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas eles faziam a parte deles. Eu acho até interessante porque no versículo 9 fala assim: porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda de dia e de noite. Então, eles sempre faziam essas duas coisas. Bom, qual que é a nossa parte? Fazer o muro. Então, vamos lá fazer o muro. Mas também a gente tem que contar com a proteção de Deus. Então, a gente vai orar ao nosso Deus. Então, eles sempre tinham, no caso do povo de Deus, eles sempre tinham esse entendimento, que eles tinham um Deus que guardava a cidade ali, mas que tinha uma parte que era deles. E a parte deles era construir os muros. E quando a cidade ali de Jerusalém, ela foi... o povo foi levado cativo, eles destruíram os muros, destruíram as casas. Era um hábito muito comum da época, quando eles conquistavam um lugar, queimar a cidade e deixar aquela, como se fosse assim: olha aqui o que a gente fez com eles, fique de exemplo, se a gente entrar numa cidade é isso que a gente faz. Então era uma demonstração de poder destruir os muros e a cidade. E aí, quando eles retornam, eles veem como uma prioridade construir o muro. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa ter em mente é que o muro aqui ele simboliza proteção. A segunda coisa é que quando fala muro, não é um muro igual a gente tem um muro aqui que divide o terreno nosso com o vizinho. Não é esse tipo de muro. O muro lá, se a gente for olhar, por exemplo, na história quando eles conquistaram Jericó, o povo de Israel conquistou Jericó, eles se esconderam na casa de Raabe. E a casa de Raabe, ela fazia parte do muro. Então, era um muro muito largo, muito firme. Não era um murinho, né? Igual a gente faz, com um tijolinho em cima do outro, ponto, fiz um muro. Não era assim. Era uma muralha, era fortificado, tinha espaço para ter casas em cima, tinha lugar para ter os sentinelas em cima. Então, por mais habilidoso que alguém fosse, ele não poderia levantar esse muro de um dia para o outro.
por mais que o povo fosse numeroso, o muro não era construído rápido. Então ele era feito em etapas, ele era feito em processo, ele tinha que ser feito dia após dia, até que ele tivesse levantado. E quando o povo ele começa a reconstruir os muros de Jerusalém, eles encontram oposição. Então, já não era uma tarefa fácil pela extensão do muro e pelo tipo, nível de muro que eles construíam naquela época. Já não era uma tarefa fácil porque eles sabiam que eles iam demorar dias para fazer aquilo. E ainda tinha a oposição que se levantava contra eles. A gente não leu o comecinho, mas fala que quando Sanbalat, Tobias e todos aqueles outros lá, eles viram que o povo estava construindo, eles começaram a zombar. Ah, vocês vão conseguir? Vocês acham que vocês vão levantar esse muro? O povo de vocês é tão fraco, o povo de vocês é tão pequeno, vocês acham mesmo que vocês vão conseguir? Então ainda tinha essa questão, né, de colocar em questão a dúvida, será que a gente vai conseguir construir esse muro? Qual que é a aplicação desse texto? Né? Esse texto ele foi escolhido para a gente aplicar ele na nossa família. Que a nossa família, assim como a cidade ali de Jerusalém, ela precisa de proteção. E essa proteção, nesse caso aqui, era simbolizada por esses muros físicos. E nós precisamos construir esses muros em volta da nossa família para proteger. E qual que é a semelhança? Primeiro, não é uma tarefa fácil. Assim como para eles era uma tarefa difícil, para nós construir esse muro em torno da nossa família também não é uma tarefa fácil. Outra coisa, não é uma tarefa instantânea. Eu não vou chegar ali com a minha família, ter uma ou duas ações e falar, pronto, eu tenho um muro aqui construído de proteção. Não, é uma tarefa diária. É uma coisa que a gente vai precisar fazer dia após dia, até que esse muro ele esteja mais firme. E diferente do deles, um dia eles terminaram. A gente nunca termina, porque a gente vai construindo isso ao longo da nossa vida, da nossa história, para que cada vez mais esse muro de proteção ele esteja ali em volta, protegendo a nossa família. Tem um texto que foi usado na apostila, que eu não vou ler, mas ele vai falar que o Senhor é esse muro de proteção. Então, se nós precisamos proteger a nossa família, e se a proteção é o próprio Senhor, o que nós precisamos fazer é aplicar na nossa família práticas que nos levem para perto do Senhor. Nós precisamos praticar dentro da nossa família também o hábito da oração, o hábito da leitura e do ensino da palavra. E aí eu vou diferenciar isso daqui a pouquinho, né, se der tempo, do que é a leitura, o que é o ensino. Mas a gente precisa trazer esses elementos para a nossa família para conseguir estabelecer e criar esse muro. No versículo 18 vai falar assim, no 17 e 18. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia sua espada na cintura enquanto construíam. Então, enquanto eles carregavam as coisas com uma das mãos, na outra eles estavam com a arma. Por quê? Bom, a gente está aqui numa tarefa de construir o muro. Mas se o inimigo vier atacar, a gente na outra mão aqui está preparado para lutar. E na nossa vida é desse jeito. Porque ao mesmo tempo que eu estou ensinando, por exemplo, a minha filha sobre a palavra de Deus, por outro lado eu tenho que estar lutando em oração, em relacionamento com Deus, em leitura da palavra. Então a gente não pode a gente tem que ter esse cuidado para uma coisa não tentar substituir a outra. A gente não pode tentar gastar todo o nosso tempo, falar, não, mas eu oro muito, eu leio muito a Bíblia, mas não ensino um dia para as crianças, não fala um dia da palavra dentro de casa. E também o outro extremo, não, eu falo todo dia para os meus filhos da palavra, mas não oro um dia, não leio. Então a gente tem esses dois, né? Eu enxergo aqui a construção. O que é a construção do muro? Eu vou ensinar. Eu vou aplicar, eu vou explicar, eu vou mostrar aqui como é que funciona. Eu vou explicar para minha família por que eu disse não naquela situação, porque biblicamente isso não é para fazer. Eu vou explicar por que eu aceitei tal coisa, porque Deus me orientou a aceitar. Então essa é a parte de construir o muro. É a gente colocar para dentro da nossa casa os valores cristãos, os valores bíblicos, aquilo que Deus deseja que a gente faça. Mas por outro lado, também a gente precisa estar com a arma na mão. A gente precisa estar em luta. E qual que é a nossa luta? Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades. Então a nossa luta é em oração. A nossa luta é em jejum. A nossa luta é leitura da palavra, entendimento da palavra. É pedindo o auxílio do Espírito Santo para a gente conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que
uma das falhas que a gente mais tem, eu vou falar por mim, mas assim, acredito pelo relato de outras pessoas que atinge outras pessoas, é que a gente geralmente pende para um desses lados e deixa o outro. Então eu estou muito empenhado na oração, estou muito empenhado na leitura, mas eu esqueço de ensinar isso na minha casa. Ou eu estou muito empenhado em ensinar isso para minha família, mas eu esqueço de viver isso. E esse é um equilíbrio que a gente precisa conseguir. A gente precisa conseguir viver, lutar, que seria estar com uma das armas, e ao mesmo tempo ensinar aquilo, né? Outra coisa é que nenhum de nós, por si só, vai ter sempre todas as respostas, todos os melhores conselhos. Às vezes a gente, na construção do nosso muro, nem sempre na nossa mão vai ter os melhores elementos. Nem sempre a gente vai saber o que responder. Às vezes chega uma situação de surpresa na nossa casa, uma situação que a gente precisa naquela hora aconselhar ou falar alguma coisa, nem sempre a gente sabe. E nesse momento a gente precisa lembrar da outra parte, que é a parte de buscar em Deus. Tiago vai falar que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele dá liberalmente, não lance em rosto. A gente não precisa sempre ter todas as respostas imediatamente, mas a gente precisa que na nossa família haja esse lugar de saber, olha, eu não sei o que fazer agora. Eu não sei, porque também nós não somos os protagonistas, nós somos os heróis da nossa casa. Às vezes a gente quer responder tudo, ou meu marido fala alguma coisa, minha filha fala alguma coisa, eu quero ter a resposta na hora, mas às vezes eu não tenho. E aí mesmo não tendo, eu falo, olha, isso de verdade eu não sei, mas a gente vai descobrir, a gente vai procurar em Deus, a gente vai perguntar para o Senhor, porque Ele é aquele que deve brilhar, né? Ele é aquele que deve dar a direção para a gente ter essa segurança, essa proteção. Aí a última parte que eu queria comentar é por que construir os muros. Porque tudo bem, a gente entendeu que os muros eles são de proteção, a gente entendeu o que são os elementos espirituais da construção desse muro, fazendo a aplicação, mas por que construir? Porque os ataques do inimigo virão. Não é para se um dia vier, não, eles virão. Quando a gente faz um paralelo, tem uma parte lá quando Jesus fala do homem que construiu a casa na areia, a casa na rocha, ele vai dizer que um escolheu fazer uma construção na areia e o outro escolheu fazer uma construção na rocha. E aí quando você lê o versículo, é a mesma situação. E correram as chuvas, transbordaram os rios e deram contra aquela casa. A situação que aconteceu com as duas foi igual, mas o fim, o desfecho, foi diferente. Porque uma das casas que estava firmada na areia, fala, e caiu, e foi grande a sua queda. E a outra que estava firmada na rocha, ela permanece ali. Então, independente de nós termos muros de proteção em volta da nossa família ou não, as situações que vão vir contra a nossa família, elas são as mesmas. Os ataques do mundo contra a nossa família, os ataques do mundo contra os nossos valores, contra os nossos princípios, eles são os mesmos. A diferença é, eles vão atingir a minha família ou ela vai estar ali guardada dentro do muro de proteção, de maneira que ela vai resistir àquele tipo de ataque. A gente não pode para sempre livrar a nossa família, o nosso esposo, a esposa, os filhos, do que o mundo vai apresentar para eles. É impossível fazer isso. Ainda que tenha, em outros países, aqueles pais que fazem a educação da criança em casa, ele manda para a escola, uma hora aquela criança vai sair de casa, ela vai trabalhar, ela vai ter contato com outras pessoas. E o que precisa ter ali é um fortalecimento dos valores, é um fortalecimento do que ela aprendeu. O que eu aprendi, o que foi construído ao meu redor. E eu estou colocando isso, assim, puxando bastante a responsabilidade para nós, que somos pais, mães, porque esse texto ele fala isso, né? Lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres, pela casa de vocês. Então essa é uma função nossa. Os nossos filhos, eles têm uma participação na construção do muro. Mas quem vai dar a ferramenta, quem vai falar, olha, é ali que você põe o próximo tijolinho, é ali que você encaixa, é ali que você sobe, quem vai dar esse direcionamento somos nós. Né? Para terminar, eu vou comentar uma situação que aconteceu na minha casa, só para a gente ter uma ideia, e foi muito interessante, porque quando aconteceu, eu lembrei desse texto, que eu já tinha tido acesso a ele. Uns dias atrás, outra criança, comentou com a Giovana sobre um relacionamento que ela estava tendo, e é um relacionamento que, biblicamente, nós sabemos que ele é ilícito.
E ela perguntou para a Giovana, mas o que você acha? Você acha que eu estou errado? Você acha que eu estou certo? Lembrando, moça, que a Giovana tem 8 anos de idade. Essa outra criança é um pouquinho mais velha, mas a Giovana tem 8 anos de idade. E a Giovana estava sozinha com ela e falou, eu não sei, eu acho que tanto faz. E aí ela veio me contar e falou, mãe, eu sei que eu não tinha que ter respondido tanto faz, mas eu fiquei com tanto medo na hora e eu respondi tanto faz. Mas ela ficou incomodada com aquilo e ela veio me contar. E eu conversei muito com ela e eu falei, olha, toda vez você não vai sair por aí na rua sem ninguém perguntar nada, falando quais são seus valores, seus princípios, o que você acha. Mas todas as vezes que alguém perguntar para você e você souber a resposta, qual é a resposta dentro da palavra, você vai falar o que é que você sabe dentro da palavra. A gente já não conversou sobre esse assunto? Já. O que você acha? Mãe, eu sei que na Bíblia fala isso, isso e aquilo. Eu falei, então numa próxima vez, você vai falar que a Bíblia fala isso, isso e aquilo. E ela falou assim, mas e se depois acontecer alguma coisa, se ela ficar brava comigo? E aí vai toda aquela questão, né? Eu expliquei, falei, olha, Jesus falou que o mundo iria odiar quando a gente falasse as coisas que eles não queriam ouvir. Porque eles não querem ouvir. Eles querem fazer o que eles quiserem. Mas quando pergunta pra gente, a gente fala. Conversei, expliquei, contei dos discípulos, né, que depois que Jesus morreu, eles tiveram também um pouco de medo, porque eles viram o que fizeram com Jesus, e alguns deles tinham medo também de falar, mas que no fim, todos eles foram em frente, seguiram, né, e que, tirando o apóstolo João e tirando o Judas, que já tinha cometido suicídio, todos os outros entregaram a vida por Cristo, enfim, fiz a conversa toda. Passado um tempo, ela falou, mãe, a mesma pessoa me chamou de novo. Aí começou a contar de novo as coisas para mim, e aí perguntou o que eu acho. Falei, o que você falou? Ela falou assim, eu falei que eu acho o que a Bíblia acha, porque eu sou cristã, e se está na Bíblia, eu tenho que pensar como Deus quer que eu pense. E eu fiquei muito contente com aquilo, porque isso para mim é a construção dos muros. Ela foi exposta a uma situação aos 8 anos de idade, mas daqui para frente ela vai continuar sendo exposta a outras situações. E eu não vou estar lá. Eu não vou estar lá do lado para falar, responde isso, olha, fala aquilo, pensando bem, faz assim. Eu não vou estar lá. Mas quando a gente constrói muros de proteção, a gente pode ter uma segurança que quando eu não estiver lá, o muro que foi construído, que é estabelecido ali pelo próprio Senhor, ele vai trazer à memória dos nossos filhos, da nossa família, o posicionamento correto. Então é isso que é construir os muros, é saber que não sou eu a proteção da minha família. E essa é a parte que eu queria mais destacar. Às vezes a gente se segura muito, não, mas eu trabalho, eu estudo, eu faço, eu vou, e na verdade a proteção da nossa família, ela nunca dependeu de nós, nunca foi sobre a gente, né? Nunca esteve nas nossas mãos a questão da proteção. O que está nas nossas mãos é a questão de construir essa proteção. E essa proteção é o relacionamento com o próprio Deus. É o ensino com a palavra, é ensinar a orar, é ensinar a olhar, é ensinar até a vir contar. Não, quando você não souber o que falar, você conta e eu vou te ensinar. Numa próxima você sabe, que foi exatamente o que aconteceu lá em casa. Então, que nessa noite a gente possa trazer a nossa memória. Quais serão os muros que a gente já construiu e que precisam continuar sendo fortalecidos? E quais serão os muros que a gente ainda não construiu? Quais serão as brechas que tem ali na nossa casa, na nossa família, e que podem dar uma margem ali para um ensino errado, para uma doutrina errada, para um princípio errado, para um ensinamento errado? Por qual parte do muro que eu estou construindo será que o inimigo ainda consegue entrar para atingir minha família? Outra coisa que eu acho interessante, eu vou fechar, é que esse povo estava reconstruindo, porque eles tinham muros, só que eles desobedeceram ao Senhor e os muros deles foram derrubados. E Deus deu uma chance para eles de reconstruir, e eles reconstruíram o muro. Então talvez você tenha começado a construir os muros com a sua família e esteja indo muito bem. Talvez você tenha começado a construir, deu uma parada no meio do caminho, mas dá para continuar. Mas talvez você começou a construir os muros e por algum motivo eles foram derrubados e a tua família está exposta. Pode acontecer situações onde a gente erra, onde a gente dá margem, onde a gente acaba não prestando muita atenção e os nossos muros são derrubados. Mas
sempre é tempo da gente reconstruir. Então, que nessa noite, ainda que seja para reconstruir, para começar de novo, do primeiro tijolinho, igual o povo começou lá com Neemias, né, construindo com uma mão, com a espada na outra, mas que a gente construa os muros para a proteção da nossa família. Amém? Essa é a palavra.